Amigos, muito bom dia, 25 de julho de 2018, quarta-feira. Estamos iniciando aqui o plantão Jornal do Comércio, Amazon Play, TV Digital. E vamos conversar hoje com mais um articulista aqui do JC, que é o professor Jonas Gomes da Silva, da Universidade Federal, ele que é do Departamento de Engenharia de Produção, e um especialista em fazer análise e buscar números do custo Brasil. O custo Brasil que tem deficiência na saúde, na educação, na segurança pública, e ele vai descobrindo como é que as coisas acontecem e aonde acontece. E hoje ele traz um artigo que você pode ler no seu Jornal do Comércio. Eu até sugiro que você experimente o JC na edição impressa ou na edição online, pelo telefone 21015500, você pode conversar com nossos consultores e saber como é que você pode assinar o Jornal do Comércio, ou impresso ou digital, e assim você, todo dia pela parte da manhã, você já sai de casa muito bem informado na área econômica, política, negócios e serviços. Aliás, são 114 anos de bons serviços prestados à sociedade amazonense. E agora, muito bom dia, doutor Jonas, um prazer tê-lo aqui neste plantão, onde nós vamos discutir hoje o artigo que o senhor está publicando, que tem o título sobre senadores e deputados são caros e improdutivos ao povo. Bom dia. Bom dia, Oswaldo. Muito obrigado pela oportunidade de estar contribuindo com o jornal e também a rádio. Ok. Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais. Nós estamos recebendo aqui diariamente, sempre pela parte da manhã, os articulistas que escrevem de forma livre no caderno de opinião do Jornal do Comércio, seus pensamentos e suas ações. Então, o Jonas, que é professor universitário, ele escreveu esse artigo hoje, e ele diz o seguinte aqui no início do artigo, e daí nós vamos começar esse debate. Um levantamento feito pela ONG Contas Abertas aponta que a Câmara dos Deputados e o Senado da República custarão em 2018 10 bilhões e meio de reais, ou seja, 10 bilhões e 500 milhões de reais. Essa gente custa caro e apresenta pouco retorno em termos de produtividade e qualidade dos serviços prestados à nação, conforme ele descreve abaixo. Vamos começar por aí, então, professor. O que o senhor descobriu aí nas suas pesquisas sobre esse importante... Na democracia, nós precisamos, obviamente, do Congresso Nacional atuando plenamente, mas uma empresa, quando ela faz um investimento, né, e o retorno ele tem que vir de forma positiva para a empresa, porque senão ela perde o sentido de existir. E no Congresso, pelo que o senhor coloca aí, custa muito caro e traz muito pouco para a sociedade de uma forma geral. Então eu queria que o senhor fizesse aí um preâmbulo desse seu artigo de hoje no JC. Bem, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade. E nós que atuamos na área de engenharia, administração, tecnologia, somos contratados para resolver problemas. E quando a gente enfrenta a situação, seja no setor de manufatura, setor de comércio, setor de serviços em geral, né, ou até numa ONG, por exemplo, você começa a ver mais ou menos um caos, né, algo para resolver, e você começa a tentar sistematizar. Nessa sistematização, você identifica os problemas, você vê os recursos que você tem, você fixa os objetivos, né? Você fixa essas metas, um plano de trabalho e os indicadores. Geralmente tentando satisfazer, né, a sociedade, aquele que está lhe pagando, né? E aí a gente fica espantado, porque a gente se mata tanto na indústria, no setor de serviço, como se fala o custo Brasil. Ele vem muito em decorrência da ineficiência do Estado. Né? Nós temos vários estudos, existe o Yearbook, que é publicado, Competitiveness Yearbook, que é publicado
todo ano, que mostra lá o ranking dos países mais competitivos, e a gente vê que ano após ano o país não decola, só tem caído na sua competitividade. E quando você vai ver o pilar que mais está sendo o gargalo dessa queda é ineficiência do Estado. E aí quando você olha, no caso, o parlamento, né, um local ali onde se deveria estar sendo discutido coisas, e realmente está sendo discutido coisas importantes, mas a gente vê que de um certo geral está custando muito alto para a gente não vê o retorno, a gente não sabe onde nosso dinheiro está sendo aplicado e nem como essas decisões estão saindo do Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, quanto isso está agregando valor para a gente. Então tem algumas coisas que a gente questiona, poxa, se a gente na indústria, no setor de serviço, a gente adota esses indicadores, procura melhorar continuamente, por que também um parlamentar, né, uma casa do Senado, a casa da Legislativa também não procura adotar esses indicadores para tentar melhorar a prestação desse serviço? Então é nesse sentido que a gente começou a questionar, certo? E a gente viu, por exemplo, que pela lei orçamentária que foi feita ano passado, certo? A Câmara dos Deputados e o Senado vai custar 10,5 bilhões de reais para a gente, né? E o senhor faz uma conta aí que, só para efeito de comparativo, os 10 bilhões e meio equivalem a 28 milhões e 800 mil reais por dia, é o que custa o Congresso Nacional, ou seja, 1 milhão e 200 mil reais por hora, ou R$ 332,95 por segundo. Ou seja, se parar aí um carro para encher o tanque, ou um caminhão para encher o tanque aí, ele vai gastar mais ou menos o que o Congresso custa por segundo para a população, para a sociedade brasileira. A gente falou um segundo, oi, já se foi, R$ 333, foi embora do nosso bolso, certo? E a gente vê que esse dinheiro banca muita gente que não é concursada. É uma outra coisa que a gente identificou também, certo? Que a gente viu que mais ou menos desse dinheiro que foi gasto, que é gasto na Câmara dos Deputados, perto de 80,3% é voltado para bancar, no caso, 513 deputados, 3.334 gente concursada, gente que realmente estudou, mas o que mais me chamou a atenção são 12.456 profissionais políticos que são indicados por esses deputados. Que é o preenchimento das vagas de gabinete. Isso, que na verdade representa 3,7 vezes maior, né, a quantidade de pessoas que são realmente que estudaram, se prepararam, passaram anos, né, tentando passar para poder trabalhar lá dentro. É uma coisa que foi realmente espantosa esse resultado. Então esse é um número interessante. No caso no Senado, né, esse valor vai para 4,4 bi destinado para essa casa, no caso do Senado. E dos dois, o que compõe o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, qual que, obviamente, são 513 para 81, obviamente que o Congresso, a Câmara, ela custa mais em função do número de pessoas, de deputados ali presentes, e o senhor fez um estudo da eficiência dos dois entre a aprovação de projetos, por exemplo, nos últimos 4 anos? A gente está ainda em fase de conclusão. A nossa pergunta é: o que esse pessoal está fazendo que é produtivo para a gente? Então, quando a gente fala produtividade, é diferente de produção, né? Produtividade é a relação do que sai diante daquilo que eu gasto para fazer isso sair, que a gente chama em uma linguagem técnica de output dividido pelo input, né? Então, a gente olhando as atribuições de senador, as atribuições, a gente sabe que os deputados e senadores têm muito trabalho das comissões, de audiências públicas. Audiências públicas, tem que votar, né, às vezes as medidas provisórias, essas coisas tudinho. Mas eu acho que um indicador que é fundamental de produtividade para esse tipo de profissional é a quantidade de projetos que ele apresenta, certo? E a quantidade de projetos que ele aprova no seu mandato ou tão por ano. Por quê? Porque esse indicador é importante, tendo em vista que é uma coisa proativa, ou seja, parte do deputado, parte do senador a ação para aprovar uma lei que pode ser de interesse, talvez para um determinado grupo, ou pode ser de interesse com grande impacto para a população. Enquanto que as outras atividades que faz é mais reativa, ele vai reagindo de acordo com o que vem chegando. Né? O presidente apresenta lá alguma coisa para votar, ele vai lá e vota. Acontece uma situação e tem que votar, ele vai lá e vota, se pronunciar.
Mas eu acho que o indicador de prioridade mais importante é justamente esse. Quantos projetos esse profissional aprovou dentro de determinado período. Então a gente pediu da Câmara dos Deputados semana passada uma planilha que mandasse para a gente, pedimos dele por e-mail, né, usando aquela lei lá que nós temos acesso, várias planilhas. Uma delas era a quantidade de projetos apresentados e quantidade de projetos aprovados. A outra era a assiduidade, né? A outra era sobre a votação. Eles só conseguiram mandar para a gente ontem, uma planilha dizendo a quantidade de projetos que foram apresentados e quantidade de projetos aprovados. O senhor está dizendo isso de uma forma geral, em todo o território, ou o senhor está situando esse levantamento na bancada amazonense? Na verdade, o que saiu na matéria de hoje do jornal é um relatório que foi feito, no caso, tanto pelo Congresso em Foco, que é uma equipe de jornalistas experiente, quanto pelo Observatório Social, que monitora o trabalho lá de Brasília, mais da parte da Assembleia Legislativa de Brasília. O que a gente vai fazer nas próximas semanas é mostrar o que está acontecendo no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado. Por exemplo, o que a gente identificou, que não está aqui na matéria, que vai ser para a próxima, que a gente pode adiantar, que foram em 10 anos, ou seja, de 2010 até 2018, foram aprovados 209 projetos de lei. Ou seja, em 8 anos, dividido aí por... Divide aí para mim, que eu estou sem máquina aqui. 209 por 8. Nós estamos dando uma média aí de... Tem aí, Bia? Então, enquanto Bia... 26 projetos de lei que foram aprovados por ano. Você por tendo 513 pessoas lá discutindo isso. Obviamente que isso que o senhor está colocando, e o senhor disse anteriormente, nós temos que levar em conta também o trabalho que o parlamentar exerce, né? Justamente naquilo que não seja projeto de lei de iniciativa própria, mas no dia a dia do mandato, né? Que requer recebimento de eleitores em seus gabinetes, proposituras que são enviadas a ele, discussões de novas leis, de novos projetos, audiências públicas, as comissões. Nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, que é muito usada, principalmente agora, ela tem sido usada de uma forma assim, acima do normal. Tem a Comissão de Orçamento, que é fundamental, né, para que a receita do ano seguinte, para a aplicação do Executivo, ele tenha lá sido aprovado, porque é o que a lei diz, é o Congresso que aprova os orçamentos. E aí vem discussão de medidas provisórias, todas essas coisas. Então, realmente, se a gente colocar tudo isso dentro do balaio, é muito caro o custo para a sociedade brasileira, pelos resultados, obviamente, assim, que são conquistados e que são aprovados. Eu gostaria de lembrar, eu estou forçando aqui a minha memória, vamos pegar apenas os últimos 4 anos, qual um projeto assim relevante que foi aprovado em benefício da sociedade? O senhor lembra? A gente está fazendo esse levantamento, posso apresentar na próxima semana. Gostaria, né? Imensamente. Porque é um dado interessante essa pergunta aí, projeto relevante. Mas eu posso dizer o seguinte, adiantando do material da semana que vem, desses 209 projetos de lei que foram aprovados nos últimos 10 anos, nós listamos lá esses projetos por temas. Depois nós listamos o nível de impacto social desse projeto para a população em geral, ou seja, quão relevante esse projeto é, dividindo em escala de muito baixo, baixo, impacto, moderado, alto, impacto e muito alto, certo? E a gente, aqui adiantando um pouquinho o trabalho, depois a gente volta aqui por matéria do jornal, a gente identificou mais ou menos uns 13 temas gerais que são abordados, e para o nosso espanto, né, 41,6% de todos esses projetos aprovados é de baixo impacto. Não tem impacto nenhum, vai dizer. Não vai mudar nada a vida do cidadão. Não vai mudar nada. A gente tem, nesse caso aqui, 93 projetos que é no tema honorífico comemorativo. É para um novo feriado, uma nova data, botar nome de alguém numa rua, é nome do pai, como aquele deputado do Rio Grande do Norte que botou o nome do pai numa rodovia lá. São coisas que não agregam valor, nada. Quer dizer, o cara
a gente gasta muito dinheiro para a pessoa estar aprovando uma coisa que não está servindo para ninguém. Vai dizer, a população não tem impacto. A quantidade de projetos que tem alto impacto, 45 projetos, 21,53. Realmente aquele projeto que é relevante e agregar valor para a sociedade. Em outro momento, depois que tiver toda a lista completa, posso falar. Eu gostaria imensamente para informar justamente aos nossos seguidores e telespectadores, aqui nós não somos contra pessoas, nós somos contra a realidade. Eu me considero aqui um porta-voz do que eu ouço na rua. A população está clamando por um novo modelo político nesse país. Ou seja, porque eu sou do tempo, professor, em que o país tinha projetos. Todos os segmentos governamentais tinham projeto, federal, estadual, municipal. E hoje a gente vê, principalmente nesse momento agora, está todo mundo preocupado aí com reeleição, com eleição de amigos, de filhos, de parentes, e a gente vê a coisa parada, né? Eu recebi hoje, só para o senhor ter uma ideia, o deputado Paulderney Avelino, ele mandou para mim uma mensagem agora de manhã, dizendo o seguinte, que Itacoatiara deverá ser interligada ao Linhão de Tucuruí. O município de Itacoatiara deverá fazer parte do Sistema Interligado Nacional, que é o SIN, de energia elétrica. A notícia foi dada ao deputado federal Paulderney Avelino, do Democratas, pelo ministro de Minas e Energia Moreira Franco, na noite de ontem, terça-feira, após a reunião do Conselho Administrativo da Eletrobras. Isso significa que nós teremos energia firme e segura para Itacoatiara e vai permitir que empresas possam vir, investir, gerar emprego e renda, afirma o deputado. O parlamentar amazonense esteve com o ministro das Minas e Energia no início do mês, reivindicando a interligação de Itacoatiara ao Linhão de Tucuruí. Então, ele diz aqui, Itacoatiara é um dos maiores municípios, que tem uma das maiores usinas a diesel e agora vai contar com energia mais segura e limpa. Isso ótimo, palmas aí para todo mundo. Agora, o fim da matéria aqui da nota que o deputado nos enviou, diz o seguinte, a aprovação no Conselho Administrativo necessita que sejam destinados recursos para interligação no orçamento de 2019. Agora, a medida depende da aprovação do orçamento de 2019, que é essa legislatura que vai aprovar ainda, né? Agora tem que aprovar esse ano para poder executar no ano que vem. Então, nós estamos aí num ano de eleição, onde a dependência de presentes lá no Congresso é muito grande, e a vontade política, né, de os pares dos demais estados da federação votem esse orçamento para que a Eletrobras possa, então, realizar esse trabalho, num momento, inclusive, que nós temos aí marcado para o dia 30 de agosto a privatização da Eletrobras. Será que isso vai ser prioridade dos novos donos da Eletrobras, caso venha ocorrer essa privatização? Verdade. O que a gente percebe, de modo geral, é que quando é ano de eleição, esse pessoal tem que mostrar algum tipo de serviço, né? Gerar algum fato, certo? No caso, o deputado Paulderney Avelino, olhando aqui no levantamento que eu fiz, nós temos 8 deputados, apenas 2 aprovaram algum projeto. No caso do deputado Paulderney, 2 projetos, um de comunicação, tema comunicação, que dispôs sobre o serviço de retransmissão de rádio. Eu considero isso um projeto moderado de impacto, né? Moderado para a sociedade. E teve um projeto, esse aí foi o projeto 2802-2015, e um outro projeto 8843-2017, mais voltado para o setor, na verdade, empresarial de imobiliário, que é o tema finança, mas que eu acho de baixo impacto, porque isso não vai agregar valor para o empresariado que trabalha na parte de imobiliário, mas para a população não agrega valor isso aí, nenhum. Né? Aí você tem também o Silas Câmara, que aprovou um projeto, se não me engano, mas baixo relevante, não aprovaram nada. A gente tem 8 deputados lá que, em termos de produtividade, quantidade de projetos aprovados durante um determinado, são 10 anos, né? 10 anos de administração, de parlamento, de tempo. Certo? São 4 dos deputados e 8 dos senadores, né? E aí a gente vê assim, porque tem gente que se reelege, né? Tem gente que se reelege. Se eu pensar assim, um pouco tempo, quer dizer, é muito tempo para pouco resultado. A gente tem um presidenciável aí que nas pesquisas se desponta como líder, mas eu acho que não vai sustentar,
que, pô, o cara tem 26 anos como deputado federal, certo? Nesses 26 anos aprovou apenas 2 projetos. Se você for ver lá o projeto, um deles não foi sozinho, foram vários deputados que aprovaram sozinho. Quer dizer, o nível de produtividade desse parlamentar é muito baixo. O que espera de um cara desse numa presidência? Eu não espero nada, né? Então, é diferente de você olhar alguém que está sendo ativo aprovando, porque uma coisa é você votar contra alguma coisa que você acha que não presta. Isso aí é coisa fácil. Tem lá o projeto, você analisa o projeto e vota. Agora, fazer um projeto, discutir esse projeto, aprovar em todas as instâncias, usando todo o cerimonial que existe lá, aí esse que eu digo que é o cara. Existe aí eu acho que é desse candidato que o senhor está se referindo, ao Jair Bolsonaro, parece-me que ele já mencionou que caso eleito, ele vai reduzir de 513 para 404, é uma propositura dele, deputados federais, diminuir aí mais ou menos 100 e poucos, e obviamente que isso diminui custo. O senhor, dentro do que o senhor escreve, do que o senhor pesquisa, do que o senhor estuda, o senhor divulga, e é importante, a sociedade tem que ter acesso a isso, tem que saber das coisas para poder até discernir quando ele vai outorgar uma procuração numa eleição para os candidatos, em qualquer nível, porque esse candidato vai representá-lo lá por um determinado período, 4 anos, 8 anos para senador da República. O senhor teria alguma sugestão, como estudioso que para reduzirmos esse custo aqui no Brasil, do nosso Senado e do nosso Congresso? A gente é igual técnico de futebol, né? Quando a gente fala de política, né? Que o Brasil, quando o Brasil está jogando, que quando perde, todo mundo emite opinião porque a gente gosta dessas coisas, Sim. né? Na política eu acho que também é diferente, muita gente tem opinião. Mas quando a gente olha a proposta de um candidato, a gente primeiro tem que olhar a vida dele. O que ele fez no passado? Para ver se o que ele está falando é coerente com o que ele já fez. Por exemplo, o Temer, quando entrou no governo, disse que ia reduzir a quantidade de ministério. Não reduziu. Nós temos aí um elefante branco servindo de cabide de emprego, né? O Gerdau, quando fazia assessoria, no caso do presidente Lula, eu acho que eu fui um dos caras que entusiasta do presidente Lula nos anos 80 e tal, mas depois que eu vi que a coisa, depois do mensalão em diante, eu já comecei a já não dar apoio, certo? Mas no início do governo dele, ele procurou se cercar de pessoas inteligentes. E eu lembro que o Gerdau e o da Sadia também, Furlan, certo? Eles fizeram um estudo para ver qual seria a quantidade de ministérios ideais. O Gerdau Chave disse, olha, rapaz, uma dúzia de ministérios seria suficiente para gerenciar o Brasil, ou seja, 12 ministérios. Se você for ver os outros países mais avançados, por exemplo, a Alemanha são 15 secretarias, os Estados Unidos são mais ou menos 16 secretarias, certo? A aberração está muito alta aqui no Brasil. Nós temos muitos ministérios, esses ministérios não são mandados por pessoas com qualificação e formação profissional. Você imagina, a gente que é de ciência e tecnologia, quando você olha lá, ministro de ciência e tecnologia, Mercadante, a Luiz Mercadante, que na tese dele lá, ele falou que a Venezuela ia ser um país do futuro, ia ser um país desenvolvido. O cara falando uma coisa dessa, numa tese de doutorado, certo? Aí você vai ver lá o currículo lá do bonitão ou da bonitona, o cara não tem produção científica, não tem experiência em ciência e tecnologia, certo? Aí você vai ver agora esses ministros de trabalho aí, cada ministro que entra tem lá um bocado de processos pendentes dentro da atuação trabalhista. Como é que o cara vai ser um exemplo? Então, o erro começa. Nós temos a grande quantidade de ministérios, secretarias. Esses ministérios, por exemplo, você está comandando uma empresa. A primeira coisa é enxugar a empresa, é colocar aquilo que realmente interessa, para poder agregar valor para o cliente, entregar um produto com qualidade, com baixo custo, na hora certa, no tempo certo, para a pessoa certa. Isso é o mínimo, certo? E como é que você faz isso? Você vai colocar as pessoas certas no local certo. É o primeiro princípio da administração, seleção e recrutamento. Você formaliza os cargos que precisa, vê o perfil de cada cargo, faz o levantamento, entrevista as pessoas e procurem colocar a pessoa certa no local certo. Isso aí é o mínimo que a gente espera de uma boa administração. A gente não vê nada disso no campo político, né? Mas eu quero dizer para o senhor, professor, quem está nos vendo, nos ouvindo, talvez até muita gente tá lá, ó, um sonhador falando, né, pensando dentro das suas colocações. Mas a gente tem ouvido, eu tenho conversado com muita gente, até porque a profissão exige que a gente ouça mais e fale menos, que muita gente está pensando como o senhor, né?
E eu tenho as minhas opiniões pessoais também, sou cidadão, tenho o direito de falar. Obviamente não ofendo pessoas, não é do meu feitio, não é da minha formação, mas eu discuto modelos, eu discuto situações. E eu tenho que dar o meu pitaco também. Então, o senhor falou aí da quantidade de ministérios. A quantidade de ministérios é tanto quanto a quantidade de partidos políticos nesse país. Parece que cria-se um partido e dá um ministério, para ficar 0-0, ficar empatado. E aí acontece isso que o senhor está falando. O ministro é oriundo de determinado partido. Qualificação técnica, o senhor falou aí do Mercadante, Ciência e Tecnologia, vamos colocar aí Ministério da Saúde. Quem vai lá? É um técnico de futebol. Normalmente ocorre isso, porque é o nome da bancada. O senhor vê que o PTB sofreu 2 derrotas consecutivas agora, pelo que o senhor falou, quando indicou lá a filha do Roberto Jefferson, com todo aquele calhamaço que ela trazia, foi processada e executada pelo Ministério do Trabalho, e de repente querem dar a cadeira do Ministério do Trabalho para ela. Indica um outro, que era um técnico, oriundo do próprio MT, mas que vivia sob o comando dos líderes do Partido Trabalhista e deu o que deu, né? Foi demitido. Há muito tempo eu não escuto isso, acho que nunca aconteceu na história do Brasil, um ministro ser determinado pelo STF a sair, dá tua cadeira aí, porque tu não serve para ficar aí, né? E com isso foram uma série de gente, tem gente presa, as investigações das vendas das cartas sindicais, que é um problema antigo. Então eu estou vendo que as ações estão acontecendo. Os problemas são muitos? São. Eu acho que o aparelhamento do Estado nos últimos anos atingiu assim, níveis totalmente desproporcionais, que obviamente atrapalham o Executivo. Mas esse governo que está aí, vai acabar agora em dezembro, ele tem muita culpa no cartório, a gente sabe disso. Então, o que a gente pede é justamente um pensamento do eleitor brasileiro para que ele contribua, porque ele é o mais importante nesse processo todo. Mas respondendo aquela pergunta que você falou no caso do Bolsonaro, da proposta, eu não acredito nem um pouco, porque olhando a história do Bolsonaro, nós temos uma pessoa que dentro do Exército foi problemática, foi condenado dentro do Exército, certo? Esse material é amplamente aí divulgado aí pelas mídias, com acesso até aos documentos, certo? Depois se aproveitou da situação do baixo salário, do problema de salário, para poder se autopromover e ganhar o cargo de vereador, certo? De lá ele não parou de continuar sendo parlamentar, adota práticas de nepotismo, né? Tanto no seu gabinete quanto no gabinete dos seus filhos lá, ele emprega pessoas que aí vai desde cunhado, sogro, etc e tal, até funcionário fantasma, certo? É uma pessoa que tem um discurso muito parecido com o militar, que geralmente é um nacionalista. Então, eu não acredito que ele vai reduzir. Eu acredito que ele vai aplicar as mesmas práticas que a gente tem, olhando o passado, né? Olhando o passado dele, usando isso como um filtro, né, de análise, nele eu não confio no que ele está falando. Por exemplo, vai ser ele um presidente, já vi lá algumas propostas lá naquela parte liberal, onde vai ser pró-mercado. Um cara que defende a ditadura e o período militar, não tem, é contra esses princípios. Geralmente os militares são a favor da nacionalização. Você vê lá que ele fala do Nióbio, da mineradora. Então, ele fala isso para tentar agregar. O Bolsonaro é o tipo oportunista, ele vai de acordo com o momento. Então, no momento existe... Ele tem um público lá que é aquele pessoal que é o fã dele, ele fala em fuzilamento. Quando ele está em outro público, está lá diante da igreja, lá naquele, junto com o Magno, ele já não fala, já fala em Deus. Então, é o típico do político oportunista. Então, eu não acredito. Mas já que nós já está falando isso aí, estamos falando do Bolsonaro, o que desponta aí no cenário político nacional são mais três ou quatro candidaturas aí que têm um certo peso e que aparecem nas pesquisas. Então, tenho o Geraldo Alckmin, que juntou com o Centrão, tem o Álvaro Dias, que está aí, a convenção dele é no próximo dia 4 de agosto, ele não definiu ainda nada. E temos a Marina Silva, o Ciro Gomes e a Manuela Dávila, que a gente sabe que tem um limite lá de seguidores dela, de pessoas que podem votar. Então esse é o quadro do que está aí, junto com o Bolsonaro aí disputando aí, sendo os mandatários do Brasil.
Eu gostaria que o senhor fizesse, então, uma análise desses demais para que a gente pudesse ver se encontra um norte para o que o senhor está colocando aí. O que está acontecendo até os dias de hoje são os famosos balões de saio, né? Período antes das eleições, das condições. O pessoal tenta mostrar força, tenta mostrar que tem vamos supor, legado para ser um bom candidato. Uma coisa que eu sempre coloco para as pessoas você vai contratar alguém, você tem que olhar primeiro as atribuições dessa pessoa. As pessoas não conhecem o artigo 84 da Constituição, que prega as atribuições do presidente. São mais ou menos 27 atribuições, estão lá, na Constituição lá. O que o presidente tem que fazer? A partir daquelas 27 atribuições, a gente monta o perfil. Você olha o passado dessa pessoa e você percebe, por exemplo, um perfil que é importante para ter essas 27 atribuições é equilíbrio emocional. Um presidente é uma pessoa que tem que estar aberta a conversar com vários segmentos que gostam, segmentos que não gostam. Ouvir esses segmentos e ponderar e decidir. Né? Uma pessoa que não tem controle emocional não vai ser um presidente, vai ser um ditador. Então aí eu já descartaria dois, fosse por meu voto, Ciro Gomes com o Bolsonaro. Não tem perfil. Certo? Gestão administrativa, perfil, experiência em ter gerenciado um governo, uma secretaria ou um ministério. Certo? A maioria deles ali tem, com exceção do Bolsonaro, a deputada lá comunista não tem, certo? Mas aí teria o Ciro, né, que já foi governador, prefeito, se não me engano. Nós temos o Álvaro Dias, aí esse cara eu acho que pode despontar. Ele tem um alto índice de aceitação lá na região. A rejeição dele é pequena, né? No Brasil todo. Na gestão dele diante do governo, a gente não percebe, até o momento, casos de corrupção. Nem o nome dele está envolvido em Lava Jato, essas operações famosas, certo? Pode ser que apareça coisa, mas até o momento eu acho que pode ser a pessoa que pode despontar. A Marina Silva, eu acho que ela como titular, ela não consegue ganhar. Se ela vier como vice, ela, por exemplo, se viesse assim no caso o Álvaro Dias com a Marina, vamos supor, desses nomes que tem, acho que uma densidade maior. Seria uma chapa interessante, competitiva, né? Um outro ponto que a gente gostaria de colocar é que o Centrão anunciou lá que o Josué poderia ser o nome. Josué já disse não pro Alckmin, certo? E o Alckmin eu acho que poderá se queimar com as novas revelações que a Lava Jato estão trazendo aí. Os caras já estão entrando na dessa, já pegaram os secretários, a Polícia Federal já indiciou o secretário de Alckmin. São 17 anos trabalhando com o cara, não tem como não ter alguma coisa aí que vai aparecer daqui para as eleições. Então, a gente vê muito balão de saio, e eu acho que era melhor a gente esperar a certificação dos nomes, a homologação dos nomes, para dizer qual seria aquele que tem mais condição de ganhar. Mas eu acho que o Bolsonaro vai ser o tipo de asteroide, o astro que vai subir rápido, mas vai cair rápido, porque não tem conteúdo. Se você for para um debate, ele não tem conteúdo para debater. Se você entrar num assunto, fala sobre o tripé da economia, o cara não sabe. Fala o que você vai fazer pela educação. Ele sempre envereda para o caminho daqueles temas que é o tema que a população está mais sensível, que é a segurança. Ok, eu estou recebendo aqui o professor Jonas Campos, que é da Universidade Federal do Amazonas. Jonas Gomes, né? Falamos tanto em Campos que meu amigo Jonas Campos. Gomes da Silva, né? Que é professor do Departamento de Engenharia e Produção da UFAM. E ele que escreveu, hoje ele está nas páginas do JC, como articulista que é. Toda semana ele vem com artigo e hoje ele mostrou o custo Brasil através do Congresso Nacional. Quanto custa o Congresso Nacional para o bolso dos brasileiros? Realmente são números importantes. Ele vai atualizar essa pesquisa dele, vamos trazer isso para a nossa região aqui. Eu queria que o senhor trabalhasse em cima de um artigo para que nós víssemos como é que está a participação dos nossos legisladores, tanto estadual como federal, e ele volta aqui na próxima semana para conversar conosco sobre esse e outros assuntos de interesse da sociedade amazonense. Obrigado, professor, pela sua primeira presença aqui. Com certeza não faltarão muitas oportunidades, porque os articulistas do JC vão ter voz e espaço aqui na Amazon Play Digital e Jornal do Comércio. Obrigado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Tem muito mais coisas que a gente podia passar o dia todo conversando sobre jornal. A gente só pincelou algumas coisinhas.
Mas é importante que a população não perca a esperança. Você pode dizer, a gente ouve muito, eu fiz trabalho voluntário no bairro de Petrópolis por mais de 20 anos, andei nas comunidades, tanto conversando com pessoas com alto poder aquisitivo até as pessoas humildes, e a gente vê que a população em geral ela quer ter a mudança, mas tem uma coisa interessante, uma grande parcela de culpa do que está acontecendo no país é que os partidos não apresentam para a gente algo que a gente possa digerir e dizer, essa pessoa aí que gosta de sentar e conversar, analisar. Mas eu acho isso meio difícil, viu, professor? Eu recebi aqui uma pré-candidata no programa 2018, Ano da Transformação, e ela falou para todo mundo ouvir, ela falou para as câmeras e falou no microfone, que ela usa o partido porque ela é obrigada a fazer parte de um partido político para disputar uma eleição. Ou seja, a cartilha do partido, ninguém dá bola. Quer dizer, se nós tivéssemos aí 2, 3, 4 partidos no máximo, seria muito mais fácil você criar raiz e defender uma ideologia. Isso com 34 partidos no país, como é que vai se fazer isso? Pois é, então como é que a gente pode, como cidadão, escolher? As pessoas vão dizer, pô, mas diante da Lava Jato e outras operações, vocês dizem, todos os polícias são iguais, a gente tem que ter um filtro, nem todos. Eu acho que a produtividade é uma coisa interessante, porque você pode também acessar algumas ONGs que fazem um trabalho de avaliação de desempenho dos parlamentares. Nós temos o Atlas Político, você pode acessar na internet, o Atlas Político, eles ranqueiam, né, os deputados, os senadores por alguns indicadores que eu acho interessante. Nós temos Vossas Excelências, que também é um projeto interessante. Nós temos Transparência Brasil. Nós temos o Observatório Social, que também faz um trabalho legal. E nós temos um prêmio chamado Congresso em Foco. O prêmio Congresso em Foco, só para encerrar minha parte aqui, é um prêmio legal com várias categorias. Tem uma categoria que, por favor, não olhem, que é aquela categoria de voto pela internet. Voto pela internet, qualquer parlamentar pode pagar os robôs lá para ficar votando, os amigos para ficar votando o nome dele, ele aparece, mas não agrega valor nenhum, não tem sentido não. Vocês olhem para a categoria júri, que são os jurados, são pessoas que acompanham o dia a dia, e dos jornalistas, são pessoas que estão lá todo dia cobrindo o trabalho desse parlamentar. Então eles sabem quem é o parlamentar atuante, assíduo, etc e tal. Então, se você procurar prêmio, você não sabe quem vai votar, aí você vai olhar lá. Por exemplo, Amazonas, temos candidatos que já são detentores de aí você mandato. vai olhar o nome desses candidatos, não tem nenhum que está entre os melhores deputados do Brasil. Você pode ir lá, categoria júri, categoria jornalista, os caras estão lá embaixo. Então, eu acho que é uma forma do brasileiro se informar, porque são formas de avaliar o trabalho dos nossos avaliadores. Se não deu resultado, mano, manda para outro lugar, vamos tentar com outro. Ok. Recebi aqui então o professor Jonas Gomes da Silva, que é titular lá na UFAM, do Departamento de Engenharia e Produção, e que escreve toda semana aqui nas páginas do seu Jornal do Comércio. Eu vou parar um pouquinho, daqui a pouco eu volto com o nosso Fred Novaes, vamos mostrar as manchetes do dia do Jornal do Comércio. Muito obrigado e até mais.